Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu resolvi hoje fazer uma live contando toda a verdade. Vou contar toda a verdade para vocês. Então, tô me preparando e vocês se preparem aí, porque o assunto é intenso e vai ser um assunto importante. Por quê que nós precisamos fazer a constelação da identidade? Por que nós precisamos trabalhar com este método da intenção? Isso vai ser muito importante, vocês vão gostar bastante. Numa dessas 5, 6 vezes que eu fui para a Alemanha estudar com o professor Rupert, fazer a minha formação, eu percebi que haviam coisas que se falava nas constelações, se falava nos corredores, né, do escritório, do consultório do professor, mas que a gente não ia lá embaixo, nas profundezas, na origem de tudo aquilo para compreender do que ele estava falando. E foi aí que eu comecei a fazer uma tradução completamente despretensiosa do livro, que na época ainda era um livro bem novo, Meu Corpo, Meu Trauma, Meu Eu. Para eu compreender algumas coisas que ficavam no ar, que ficavam completamente, para mim, completamente sem origem, sabe? Eram questões que eram apresentadas, mas elas tinham apenas um é assim. E um é assim para mim é bem difícil, sabe? Eu gosto de origem, de ideias, de profundeza. Essa é a minha natureza, essa é a minha característica. E aí eu comecei a traduzir o livro. Quando eu comecei a traduzir o livro, se descortinou para mim uma série de situações com relação às doenças, aos processos das pessoas, como que tudo isso acontece, né? Mas a relação dos processos com a constelação da identidade, como que isso se vincula, como que a constelação da identidade pode ajudar e abrir essa possibilidade de nós olharmos para a nossa própria saúde. Mas aí eu comecei a fazer aquela tradução e aos poucos eu comecei a perceber o quanto nós estávamos enfronhados nessa vida de trauma. Então agora eu quero dar um alô para a Lacange, que chegou agora, a Flávia, a Tânia, a Janete, a Kátia, a Flávia, a Célia, a Jaqueline, o Leandro, a Mara. E aí, para eu compreender isso de uma forma mais intensa e mais profunda, eu fui, além de ler aquele livro, eu comecei a traduzir o livro para que ele me trouxesse as ideias de uma forma mais abrangente, mais clara. E isso que é hoje o livro que vai ser lançado logo em seguida, antes do final do ano, Meu Corpo, Meu Trauma, Meu Eu, que eu trouxe então a tradução de uma forma oficial. Mas o que eu aprendi ali? Eu aprendi ali o seguinte: os sinais físicos que dão conta para nós, a Luciana, a Denise, os sinais físicos que dão conta para nós que nós estamos vivenciando uma traumabiografia, que é uma biografia do trauma,
Eles só acontecem bastante tempo depois. Não é quando a gente sofre um trauma aqui que nós iremos imediatamente reagir com o nosso corpo. Não, muito antes, pelo contrário. O nosso corpo tenta metabolizar tudo aquilo, tenta fazer com que tudo aquilo se torne possível dentro de nós. Então, nós, para enfrentarmos o trauma, você já sabe, primeiro nós entramos naquela situação que se chama estado de emergência da psique, onde nós reagimos, né? Então nós estamos ali frente a uma situação completamente antagônica, completamente adversa para a nossa vida ou para a nossa vida social e emocional. E aí nós entramos nesse estado de emergência. Esse estado de emergência pode ser desde fugir, né, correndo, como a gente já sabe, ou uma carga de adrenalina enorme para a gente fazer alguma coisa e sair, como por exemplo, quando a gente está atravessando uma rua e a gente se atrapalha com os carros porque eles imprimem uma velocidade maior do que o nosso cérebro calculou, a gente põe o pé na calçada e vem vindo um carro muito próximo. A adrenalina que entra na gente, ela não é uma adrenalina pensada, ela não é uma adrenalina programada, ela simplesmente, o nosso corpo abre as comportas e aquela adrenalina entra e a gente nem sabe como, a gente pula e sai da frente do carro. Então, todos esses movimentos a gente já falou aqui muitas vezes, tudo isso vocês já conhecem. O que eu quero falar para vocês é que, assim como nesse exemplo do carro, existem muitas situações em que o nosso trauma, ele é uma história de começo, meio e fim. Existe alguma resolução naquele problema. Isso não significa que nós não estivéssemos ali na situação do trauma. Não é só um auto-estresse, não. O risco de vida para nós sermos atropelados por aquele carro era verdadeiro, era real. Então não é só um alto nível de estresse. É um risco de vida real. E aí o que aconteceu? Entramos nesse mecanismo de emergência. E esse mecanismo possibilitou a abertura das comportas, a cascata de hormônios, e aí nós temos uma movimentação que nós saímos daquela situação de risco. Pois bem, imaginem aquelas crianças, nós falamos no nosso último encontro sobre o trauma de amor. O trauma de amor como sendo a necessidade não atendida das crianças de serem contactadas pela mãe, pelo cuidador, pelo pai, de uma forma muito mais ampla do que simplesmente a funcionalidade diária de trocar fraldinha, fazer mamadeira, etc. Não. Nós precisamos de uma interação muito mais profunda, uma interação que nos dê a possibilidade de nós fazermos o desenvolvimento a partir dessa experiência do nosso próprio eu. Bom, se ao invés dessa criança ter todo esse aporte, se ela ficar numa situação não de abandono, eu não estou falando de abandono, que ela está na rua sozinha, abandonada, foi largada na porta de um convento. Não, não é nada disso. Eu estou falando num abandono muito mais sutil. No abandono daquelas mães que pensam, deixa ela chorar um pouquinho, que daqui a pouquinho ela vai ver que ela aprende a se virar sozinha. Né? Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Quantas vezes eu ouço as filhas mais velhas dizendo: naquela época era assim mesmo, o mais velho cuidava de mais novo.
Pode até ser um costume, mas não é o ideal e não é o que deveria acontecer. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando daquela, por exemplo, aquela criança que foi levada para um abrigo, né? Uma casa de passagem, que se diz hoje, e que ela não tem, digamos, pelo volume de crianças que está lá, as pessoas que cuidam das crianças não têm condições de olhar para aquela criança de uma forma individualizada, é tudo assim pelo bem-estar, tá tudo bem, ok, né? Cuidados básicos de sobrevivência. Esse abandono continuado, sequencial, não é o mesmo estímulo provocado no nosso cérebro que a situação do atropelamento. Conferem? Porque na situação do atropelamento, a descarga hormonal, ela teve a função de nos tirar daqui e de alguma maneira nós conseguimos sair. Nós ainda conseguimos resolver aquela situação que estava ali ativada em nós. Mas o que eu quero falar é sobre aquelas situações em que o abuso vai se dando de uma forma permanente. Crianças abusadas de uma forma permanente, o que no direito, não é, colegas, nós chamaríamos de crime continuado, não é? Que a situação vai se perpetuando no tempo, não é um evento e acabou, não, é uma situação que vai se repetindo. Por exemplo, a criança que chora no berço porque ela quer a presença da mãe, e a mãe no primeiro dia vai, no segundo dia ela diz, deixa ela aprender sozinha, e deixa a criança lá, e a criança passa muitos e muitos momentos ali sozinha. Este abandono, que é uma situação continuada, ele vai gerar nessa criança um movimento fisiológico dentro dela para que ela se adapte a essa situação. Uma das coisas que a gente já estudou e que já viu que acontece é o que os cientistas chamam de diminuição dos telômeros, que são os genes. Nós temos os genes e esse gene tem essa marquinha que eles chamam de telômero, e na pontinha dos telômeros vai ficando desgastado e vai diminuindo o tamanho do gene para que numa próxima reprodução ele só reproduza essa informação aqui. Esse desgaste se chama envelhecimento ou amadurecimento. E nesse desgaste nós podemos perder muitas informações genéticas. E esse movimento da diminuição dos telômeros foi uma das experiências percebidas, constatadas nas crianças que moravam nesse tipo de casa. Porque elas precisavam se tornar mais atentas, mais cuidadosas consigo próprias, para que elas pudessem fazer frente a mais dificuldades, porque não havia ninguém para protegê-las. E isso não significa que nós estejamos colocando um rótulo que essa sociedade é ruim, é bonita, é feia, isso são realidades, isso pode acontecer com crianças que moram em palácios. Crianças que moram em palácios, não em casas de passagem. Porque são situações da vida humana. E a nossa ignorância, infelizmente, faz com que a gente não saiba lidar com muitas situações. Então, nessa situação dessas crianças que já foi constatada a existência dessa diminuição dos telômeros, existem conexões neuronais. Se alguém tiver interesse, eu tenho uma ressonância em que aparece
o buraco na ressonância. Foi feita uma ressonância do cérebro de uma criança de uma certa idade, com todos os atendimentos normais de uma criança normal, de uma sociedade normal, sendo feito para ela. E do lado desse PET scan, foi feito o PET scan de uma criança que recebia muito pouca atenção. Ela recebia mamadeira, trocavam a fralda dela, mas ninguém ia brincar com ela. O que acontece? É nítida a diferença. O cérebro é menos desenvolvido e ele tem duas falhas nessa parte aqui, mostrando a falta de desenvolvimento de conexões neuronais. Então, isso significa que quando nós damos menor estímulo ao nosso cérebro, ele irá ser menos ativado e, consequentemente, ele irá desenvolver-se de uma forma anômala, causando numa escala mais exagerada, essa possibilidade de haver falhas no desenvolvimento neuronal das crianças. Tudo isso para dizer que o nosso sistema psicológico, ele precisa de uma base biológica, percebem? Não é simplesmente o beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não, existem implicâncias no nosso corpo muito profundas em tudo o que acontece com a gente. Então, essa supressão do trauma nada mais é do que a tentativa, que nós vemos estudando isso há muito tempo, essa tentativa da nossa psique de suprimir, negar, não enxergar, nublar o olhar, para nós não enxergarmos os nossos traumas. Por quê? Essa é uma estratégia de sobrevivência de extrema importância, para que a gente consiga sobreviver. A própria estratégia já está dizendo. E isso é necessário? Sim, totalmente necessário. Só que nessa supressão de trauma, a gente pensa que isso é só um mecanismo psicológico, pois tu sabe que não é. Não é apenas um mecanismo psicológico. Aquela cascata de hormônio, ela é uma cascata convocada, é um eixo de estresse convocado pela situação que nos rodeia. Então, esse estresse se instala e pela percepção, não é pelo raciocínio, nós nos percebemos nessa situação de risco, entramos nesse estado de emergência, existe aquela cascata de hormônios convocados pela situação de estresse, então é um eixo convocado pelo estresse que vai fazer com que a gente tente solucionar o problema. Mas quando esse estresse é um estresse permanente, é um estresse contínuo, ele vai entrar numa outra situação muito mais grave. Nós entraremos no segundo eixo do estresse. E nesse segundo eixo do estresse, as coisas são muito mais graves e permanentes. Em primeiro lugar, muda completamente o equilíbrio do eixo hormonal. Então, aqueles hormônios que nós produzíamos em determinado momento, como o cortisol. O cortisol é um hormônio muito interessante. Em determinado momento, nós começamos a ter na nossa corrente sanguínea o aparecimento daquele cortisol. Sabe para quê? Para a gente se acordar de manhã.
Então lá pelas 5, 6 da manhã, aquele hormônio vem devagarinho e vai nos despertando. E lá pelas tantas ele vai sumindo. Tanto é que a gente precisa fazer o exame de cortisol pela manhã numa determinada faixa de horário, porque depois daquilo a gente não consegue mais, porque nosso corpo é todo regulado, com horários, movimentos balanceados para nossa vida. E aí, quando nós chegamos no segundo movimento do estresse, nós começamos a perder este equilíbrio. E na perda deste equilíbrio, nós começamos a ter, por exemplo, um cortisol permanente. Um nível de cortisol que não tem nada a ver, que ele se instala e pode ser medido às 2 da tarde, às 10 da noite e assim vai. Uma outra situação que acontece decorrente desse estresse da segunda onda, que já é um estresse permanente, é que ao invés de nós recarregarmos as baterias do nosso sistema imunológico, gente, o sistema imunológico é a coisa mais importante que nós temos hoje, principalmente na situação da Covid. O sistema imunológico é a raiz da nossa saúde hoje. Se nós estamos nessa segunda onda do estresse, esse sistema imunológico não será alimentado, regenerado, recuperado de uma forma adequada. Por quê? Porque nós teremos o sono desregulado, a nossa alimentação, nós comemos coisas boas, mas no nosso corpo nada é absorvido, porque tudo está voltado para esse estresse. E nesse estresse que nós estamos, nós começamos a entrar nessa onda de dificuldades de clareza cerebral, mudanças neurológicas. As mudanças neurológicas que nós vamos enfrentar. Aquele bebê, lembram daquele bebê? Pois é. Aquele bebê que fica lá naquele chiqueirinho, como a gente chamava, né? Chorando, que está neste estresse permanente. Ele vai desenvolver um cérebro com poucos receptores. Sabem o que é receptores? Receptor é um tipo de uma fechadurinha assim. Claro, muito grosseiramente, né, gente? Por favor. Os receptores neuronais, os receptores dos hormônios são essas chavezinhas que ficam abertas, como se fosse uma boquinha. Conforme o hormônio acontece, ele captura aquele hormônio e aquilo é como se fosse uma chavezinha, ele se abre. Então, na nossa menopausa, das mulheres, na época da menopausa, nós começamos a diminuir um determinado hormônio e os nossos receptores, eles foram trabalhados durante toda a nossa vida para ter essa boquinha. E como aquele hormônio específico foi diminuído, essa produção, outro hormônio, que nesse caso ele, digamos assim, tinha a capacidade de caber naquela fechadura, toma o lugar. Sabe qual é? É a adrenalina. Por isso que as mulheres sentem o fogacho, dá aquele calorão, porque aquele receptor está esperando um hormônio que ela já não tem mais, e é por isso que aí ele recebe essa adrenalina que casualmente combina com aquela chavezinha, e aí ele se fecha e absorve a adrenalina e a mulher tem o fogacho. Bom, quando nós temos as crianças que elas não têm
mais esse ciclo de hormônio estão na segunda onda de estresse, elas também vão diminuir, mas aí nós estamos falando de constituição estrutural. Elas não vão ser, o cérebro delas não vai ser chamado, digamos assim, a produzir tantos receptores do hormônio que eu preciso ler o nome aqui. Glico alguma coisa. Enfim, esse hormônio é um hormônio muito importante porque a partir da absorção deste hormônio, nós conseguiremos ter uma maior tranquilidade para enfrentarmos os estresses o resto da nossa vida. Então, para a gente deixar tudo muito claro e transparente, imaginem que as crianças construam dentro deste cérebro delas 10 receptores de hormônios para o desenvolvimento dessa tranquilidade psíquica na vida adulta. Quando elas estão sob essa situação de estresse, elas irão produzir apenas 3 receptores. Ou seja, o cérebro dessa pessoa não terá condições naquele momento de absorver a quantidade de hormônio necessária para que ela enxergue a vida de uma forma mais leve, porque ela não tem esse hormônio que faz com que ela olhe para as coisas e pense: ah, mas está chovendo lá fora, mas eu tô bem. Entendem? Então essa segunda onda de estresse vai fazer com que essas estruturas cerebrais sejam alteradas. Tudo isso é modificado pela neuroplasticidade que vem nos trazer essa informação de que tudo é possível de ser mudado. Mas quando isso acontece com essas crianças, nós podemos imaginar o que está acontecendo na fisiologia, porque o cérebro também é desenvolvido a partir das estruturas mais primitivas até a parte mais evoluída, que é esta parte frontal. Então, quando nós estamos nesse nível de estresse, nós recrutamos cérebros mais primitivos. Aqueles cérebros de luta e fuga, aquele cérebro que faz com que a gente congele, e tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma dificuldade ainda maior para a adaptação das dificuldades da nossa vida diária. Então, se nós estamos vivendo uma vida cheia de estresse, o que vai acontecer com o nosso corpo? De onde isso vem? O que tem essa constelação da identidade a ver com tudo isso? Primeiro, as nossas estruturas já foram todas elas conduzidas e ampliadas da forma como a nossa vida inicial aconteceu. Então nós temos muitos traumas guardados dentro de nós. Traumas de amor, traumas precoces, os traumas que aconteceram durante a gestação, os traumas que aconteceram na nossa primeira infância até os 3 anos e assim sucessivamente. Tudo isso são marcas, movimentos, desenvolvimentos estruturais que acontecem dentro do nosso corpo. E se eles estão dentro do nosso corpo, eles reagem no nosso sistema nervoso através do acionamento do sistema nervoso simpático, parasimpático e do nervo vago, fazendo que nós sejamos mais suscetíveis ao aparecimento de reações estressantes e traumatizantes.
Então, uma criança que teve uma vida idealmente sem traumas, ela vai viver um mundo na sua vida adulta de uma forma muito mais positiva, no sentido de que ela não percebe tantas dores, não tem tantas necessidades. Mas uma criança que viveu sob influências de traumas na sua infância, hoje vai ser mais suscetível. E agora sim, nós estamos falando de depressões que não tem causa, de sistema inflamatório acionado, a pessoa tem um monte de inflamações, aí ela passa de uma dor do joelho para uma dor do ouvido, processos de doenças autoimunes muito aguçadas, porque já se passaram muitos anos. E aquele movimento todo dentro de nós, de modificações hormonais e modificações neuronais e também de estruturas fisiológicas que a gente permitiu que viessem com mais vigor ou com menos vigor, tudo isso está condensado no nosso corpo. Então, quando a gente percebe várias situações em que as pessoas vão no médico, não sabem o que elas têm, não sabem por que elas estão assim, procuram várias causas e não encontram. Depressões, dor de cabeça, dor nas articulações, mal-estar digestivo, sem causa que seja catalogado. Tudo isso são movimentos supressores de traumas que convivem dentro de nós. E aí? Como que se faz esse retorno? Claro que esse retorno não se faz num trabalho de constelação, mas se vocês percebessem a quantidade de pessoas que ao terminar um trabalho dizem: eu sinto um alívio, é como se a pressão interna fosse realmente aliviada naquele momento. São esses movimentos psíquicos muito intensos de manter esse estresse dominado para que ele permita a sobrevivência daquela pessoa. E para isso, uma constelação só não é suficiente. É isso. Não estou dizendo que só a constelação da identidade é capaz de. Essa é uma ferramenta maravilhosa que é capaz de, sim, mostrar aonde estão os nossos traumas e nos auxiliam a lidar com tudo isso, a desenvolver capacidades para que a gente se torne mais adequado com aquelas situações que agora são históricas dentro de nós. Sim, que a gente com isso coloque elas embaixo do tapete, deixo bem claro. Mas isso pode ser feito com outro sistema? Claro que pode, desde que a gente consiga este alívio no corpo, esse alívio, esse desestressar do nosso corpo. E aí muitas pessoas me dizem: mas eu faço meditação, eu treino muito esse desestressar. Ok, é como... É uma coisa muito interessante isso, porque fazer meditação, assim como as pessoas que tomam aquela erva ayahuasca, elas abrem a consciência, elas desenvolvem essa capacidade de se tornarem pessoas mais controladas, né? Mas gente, isso é o fundamental. Nenhuma dessas técnicas desenvolve o seu eu saudável.
Porque o eu saudável precisa ser avaliado, ele precisa ser desenvolvido através de uma técnica que olhe para o eu saudável. É como se a gente fizesse caligrafia, né? Estuda caligrafia, que é desenvolver a motricidade para escrever lindas letras. Mas a gente não vai escrever livros com isso. É como se a gente fizesse musculação na academia, um monte de musculação, mas a gente não vai ser um atleta com isso. Não vai ganhar prêmios, digamos assim, de corrida ou de salto em altura. A gente precisa treinar as coisas conforme elas são. E para eu treinar um eu saudável, não adianta eu ampliar minha consciência. Eu preciso olhar para o eu saudável. Para olhar para o eu saudável, a constelação da identidade é absolutamente fantástica. Porque ela apresenta o eu saudável, mostra as fragilidades, aonde que ele precisa ser. Sabe uma plantinha? Quais são os ingredientes que ela precisa ter para se desenvolver, como que ela é, quais são as facetas. Isso não quer dizer que nós sejamos super-homens ou super-mulheres. Não, muito antes, pelo contrário, é a alegria de ser quem a gente é, de exatamente ser quem a gente é. Então, para concluir, essa segunda cascata de hormônios que faz com que essa onda de estresse seja uma onda permanente, que cria esse alerta constante, essa dificuldade de sono, essa tensão muscular, essa dificuldade com infecções disseminadas, essa depressão que a gente não sabe de onde é que ela vem, porque ela não tem motivo aparente. Enfim, essas dificuldades de vícios, de alimentação, a gente come bem, mas o corpo reage como se a gente estivesse comendo um monte de coisa que engorda. Tudo isso é muito importante que a gente se dê conta que isso são sintomas. Sintomas são bandeirinhas que sinalizam aonde nós devemos andar. Porque se nós não aproveitarmos esses sinais e nós pensarmos em tirar esses sinais de campo, nós estamos perdendo a chance de identificar os sinais. Ao identificarmos os sinais, nós precisamos buscar a origem desse sintoma e aí percebermos como que o nosso eu saudável adulto pode lidar com isso de uma forma boa para nós. Não se vai tirar nada fora, não se vai cortar nada, a gente simplesmente vai trazer esses movimentos internos que estão fechados em nós em forma de cápsula e abri-los para que nós possamos atualizar o sistema. O sistema faz um upgrade. O sistema começa a trabalhar de uma forma mais orgânica, sem essas pressões internas. Inclusive dizem muito que o câncer tem muita origem nessa segunda onda de estresse, que faz com que a pessoa tenha um sistema imunológico de uma baixíssima qualidade. Um sistema que está permanentemente em alerta não propicia a regeneração, digamos assim, o bom funcionamento do sistema imunológico. E o cérebro reage de baixo para cima, né? Então, primeiro nós pensamos alguma coisa para tentar resolver. Mas aí, quando não dá certo, o nosso corpo começa a reagir. É taquicardia, é isso, é aquilo. E no último lugar, as amígdalas, que são detectores de incêndio do nosso organismo. Eles vão dizer, adrenalina, essa pessoa precisa de uma reação. Quando esse detector de incêndio estraga,
nós estamos em maus lençóis. Uma, porque não conseguiremos trabalhar, reagir adequadamente. E segundo, iremos causar um desgaste tão profundo que não será possível que nós enfrentemos doenças simples como um resfriado, um arranhão, de uma forma mais tranquila. Tudo isso, gente, para dizer que essa segunda onda de estresse também causa este dano maior, que é a dificuldade de desenvolver um eu observador. O eu observador é aquela parte que nos dá a maturidade de saber o que eu estou falando, como eu estou falando, se eu estou adequada para tudo isso que está acontecendo. Não é um eu julgador, é um eu de maturidade, e ele não existirá para as pessoas que estiverem permanentemente em estresse, porque elas apenas, vocês já sabem a resposta, essas pessoas permanentes em estresse estarão apenas e sempre reagindo, reacionando, elas não estarão agindo com a sua autorização interna. Essas pessoas que têm o eu observador são as pessoas que não se boicotam. As pessoas que se boicotam é aquelas que reagem, que gritam, que se assustam. Essas pessoas estão completamente na segunda onda de estresse, numa cascata hormonal que não permite que elas sejam capazes de dizer o que elas sentem de uma forma adequada, socialmente correta, etc, etc, etc. E era esse o meu recado hoje. Um abraço grande para Tânia, para Diana, para Cora, Leide, Fabi, Comanduli, olha ali, Carla, Marlise, todas as queridas amigas e amigos que me acompanham. Hoje foi uma aula mais ou menos parecida com a neurociência, para a gente compreender por que é importante a gente olhar para a nossa biografia do trauma e fazer alguma coisa sobre isso. Sob pena de nós começarmos a ter todos aqueles mal-estares e ficar dizendo que é por culpa do clima, é por culpa da alimentação. Não, é por culpa de mim mesma. Vamos assumir as nossas responsabilidades. Um beijo enorme e até a semana que vem.